Mateus capítulo 5, versículo 20, diz assim a palavra do Senhor: porque eu vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que, sem motivo, se encolerizar contra seu irmão, será réu de juízo. E qualquer que disser a seu irmão, raca, será réu do sinédrio. E qualquer que lhe disser, louco, será réu do fogo do inferno. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixe ali diante do altar a tua oferta, e vai e reconcilia-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Reconcilia-te depressa com teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o teu adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial, e te encarcerem na prisão. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairá dali enquanto não pagares o último ceitil. Amém? Louvado seja Deus. Jesus, no grande sermão do monte, o grande sermão da montanha, ele inicia aqui uma nova forma de explicar aquilo que ele tem defendido. Ele defendeu a lei como não sendo algo para ser desprezado, como não sendo algo para ser deixado de lado. Nós lemos no contexto aqui do capítulo 5, que ele diz que ele não veio abolir a lei, mas veio para cumprir a lei. Agora, quando ele diz algo assim, com certeza ele deve ter agradado a muitas pessoas que eram bastante amantes da lei. Eles viviam em função de uma lei. E essa lei, muitas vezes ela era deturpada de tal maneira que se tornava ao invés de se tornar uma coisa boa, se tornava uma coisa muito ruim. E é isso que Jesus agora vai começar a explicar para aqueles que defendem tanto a lei, que era justamente os doutores da lei, os escribas, os fariseus, as pessoas que detinham ali o conhecimento de toda a Torá, de todos os profetas, de todos os livros do Antigo Testamento, que era o único que eles tinham na mão naquele momento, né? O Novo Testamento ainda não estava compilado, né? Então, o que acontece? Eles defendiam essa lei com unhas e dentes, eles defendiam de uma forma ferrenha. E aí, quando Jesus diz que vem cumprir a lei, que apoia a lei, que não veio para destruir a lei, e eles estavam acusando Jesus disso, de mudar a lei, de fazer a lei diferente, e de desprezar a lei e os profetas, Jesus está dizendo, não, eu vim para cumprir a lei, eu vim para, não vim para destruir a lei, para abolir a lei, eu vim para que vocês realmente cumpram a lei. Só que eles se auto-julgavam, eles se autodefendiam, dizendo que eles eram verdadeiros cumpridores da lei. Nós cumprimos a lei, nós guardamos o sábado, nós lavamos as mãos antes de comer, nós participamos das festas que são prescritas na lei, e nós fazemos isso, e nós fazemos aquilo. E nós somos assim, e quando eles iam orar diante de Deus, Jesus ilustra muito bem isso, lá na parábola do publicano, né? Que o fariseu, o religioso, ele chega diante do altar e se orgulha diante de Deus, dizendo, olha, Senhor, eu te louvo, eu te adoro, eu te agradeço, porque eu não sou como esses pecadores, porque eu não sou como os publicanos, porque eu não sou como esses ladrões, porque eu não sou como esses malfeitores.
Porque eu trago o dízimo, porque eu trago as ofertas, porque eu faço isso. Então, eles chegavam diante de Deus dizendo o quê? Eu cumpro a lei. Eu cumpro a lei. Então, quando Jesus diz que vai cumprir a lei, e que a lei é importante, eles gostam. Eles até ficam assim, é isso mesmo? Será que é isso mesmo? Né? Aí Jesus, irmãos, ele vai dar, na verdade, a verdadeira essência da lei. E aqui eu queria ilustrar para os irmãos, que eu já até ilustrei, mas para relembrar aos irmãos que têm acompanhado aqui as quartas. Existe a lei, né? A lei fria, a letra da lei, e existe a intenção da lei, o espírito da lei, né? Então vamos dizer aqui, dar um exemplo, por exemplo. Quem dirige aí? Quem tem carteira de motorista? Umas 10 pessoas, né? Veja bem, se você apresentar a tua carteira de motorista a um guarda de trânsito, e ele olhar lá, fizer lá uma pesquisa, e não achar nenhum ponto na sua carteira, nenhum ponto. Pega aqui o Jean dirige, mais de 10 anos. Jean, tu tem quantos pontos na carteira? Ele, Jean, tal, fulano, tal dos Anzóis, né? Não, completo do Jean. Aí não tem nenhum ponto na carteira. O que o guarda de trânsito pensa dessa pessoa? De mim, de você, do Jean, de qualquer pessoa. Que você cumpre a lei. É ou não é? Não é verdade? Essa é a lei, é a letra da lei. Ela olha um requisito e diz, você é um cumpridor da lei. Então, quando Jesus dizia assim para aquelas pessoas, né? Quando eles falavam de lei, eles estavam falando de uma letra da lei. Jesus vai explicar para eles que existe uma lei por trás da lei. Existe a essência da lei, existe o espírito da lei, que precisa também ser levado em conta. Então, vamos lá. O camarada nunca recebeu uma multa. Nunca recebeu uma multa. Mas ele anda em alta velocidade. Só que quando ele chega perto do fotossensor, o que é que ele faz? Ele diminui para 60. Quando passa o fotossensor, 10, 20 metros depois, o que é que ele faz? Quem anda de moto, né? Quem anda de carro acelera, quem anda de moto, vai lá. Bota para 100 de novo. Perante a lei fria, ele é um cumpridor da lei. Mas ele está cumprindo a essência da lei, irmãos? Ele está cumprindo o espírito da lei? Tá? Tá não. Ainda tem outro agravante com relação à lei. É o seguinte, tem uma placa lá dizendo, uma placa. Preferência é sua, preferência é sua. Vamos lá, tem um cruzamento aqui. Aí tem um que é preferência e tem outro que não é preferência. O da preferência vai passar primeiro e o outro tem que aguardar, não é isso? Não é verdade? Quem dirige sabe, né? Tem que aguardar. Está lá, uma placa lá de preferência. Se você não tem a preferência, você fica aguardando. Se você tem a preferência, você passa tranquilamente. Isso é o que a lei diz. Porém, digamos que você está lá na sua preferencial, dirigindo aqui, né, o seu carro, sua moto, até mesmo uma bicicleta, até um pedestre é obrigado a cumprir a lei. Aí uma pessoa vai atravessar, sem ser preferencial, vai atravessar, você está na preferência, e a pessoa vai atravessar sem estar na preferência. Aí o que você diz? Eu estou na preferência, o que você faz? Você bota por cima dele? Você passa por cima dele? A lei está dizendo que a preferência é sua. A lei diz, pode passar, não precisa olhar para os lados. Não é assim que a lei diz? É, porque a preferência é sua. Mas a pessoa atravessou. Veio um ciclista, veio um motociclista, veio outro carro andando bem devagarzinho, caindo nos pedaços. O que você faz? Você passa por cima dele, você bate nele, só porque a lei te manda. Que a preferência é sua. Então era isso que Jesus estava dizendo. Olha, quando você tiver a preferência, né? Ainda que você tenha a preferência, mas se alguém atravessar,
Não passe por cima do camarada, não. Não atropele ele, não. A lei de trânsito diz que, eu estou usando muito trânsito, parece que eu estou dando aula de trânsito aqui, né? Mas é só para ilustrar, irmãos, olha. Que se você vem dirigindo e um pedestre, numa faixa de pedestre, se ele botar o pé na faixa de pedestre e der um sinal que vai atravessar, é para o motorista parar, porque o pedestre está no seu lugar, que a lei diz que ele pode atravessar. Não é verdade? Aí, a maioria não faz isso não, mas digamos que você faça. Você faça. Quando chega na faixa de pedestre, tem um pedestre atravessando, você para. Mas se o mesmo pedestre lá na frente, onde não tem faixa de pedestre, não tem faixa, aí você vem ali no seu carro, aí o camarada atravessa, aí você diz assim, estou nem aí, não tem faixa de pedestre, ele está atravessando no lugar errado, vai matar a pessoa? Você mata a pessoa só porque ele não está na faixa de pedestre? Amém? Então veja a diferença entre o que a lei diz e o que o Espírito da lei diz. A essência da lei diz. É isso que Jesus está dizendo aqui, para esses homens. Olha, vocês interpretam a lei, ela fria, uma regra, que você pode fazer determinada coisa. Só que se você fizer essa coisa do jeito que a lei diz, ela pode prejudicar muito mais do que se você não fizer. Então não é porque o camarada está fora da faixa de pedestre que eu tenho o direito de passar por cima dele. Não. O Espírito da lei me diz que eu não devo fazer isso. Não está escrito. Quem concorda comigo? Quem já é motorista aí sabe, né? Não diz. Mas o Espírito da lei que rege o motorista, ele diz assim, não, se eu ver um pedestre, mesmo que ele não esteja na faixa de pedestre, se eu ver uma pessoa que mesmo que não seja preferencial, seja dele, eu não vou atropelar essa pessoa. Porque o Código de Trânsito me dá direito, mas eu não vou fazer isso. Amém, irmãos? Jesus, ele está dizendo isso aqui para eles. Olha bem. Jesus diz, né? Olha, versículo 21. O 20. Se a vossa justiça é a nova justiça, é a justiça da nova lei, é a justiça do espírito da lei, da essência da lei, do que está por dentro da lei, não daquilo que está fora da lei, mas se a vossa justiça, se o seu dever de cumprir a lei, se a sua forma de cumprir a lei não exceder, não for melhor, não for superior do que a dos escribas e fariseus, de modo algum vocês entrarão no reino dos céus. Eles cumpriam a lei. Mas Jesus está dizendo aqui que você tem que cumprir melhor do que eles. Porque eles não levavam a multa de trânsito. Porque eles não faziam nada de errado que a lei não dissesse. Porém, eles não sentiam o que estava por trás daquele mandamento. Aí Jesus vai dizer no versículo 21, ouviste o que foi dito. O que foi dito? Não matarás. Amém? Quem já matou aí? Já matou alguém, irmãos? Amém? Não, ninguém matou ninguém. Será que diante desse mandamento todos nós estamos indesculpáveis diante de Deus? A lei diz, não matarás, e eu tenho certeza que eu nunca matei. Então, quando eu chegar diante de Deus, tem lá o mandamento, não matarás. Será que Deus vai me acusar se eu nunca matei ninguém? É o que a lei diz. Mas o que o Espírito da lei diz? O que a essência da lei diz? O que a nova lei diz? O que a lei de Jesus diz? A dos escribas e dos fariseus é essa, não matarás. Que estava escrito, que foi dada por Deus. Só que o que acontece, irmão? A pessoa pega a lei, distorce a lei para benefício próprio. Era o que eles faziam. Então, eles tinham plena convicção. Eu nunca matei. Eu nunca roubei. Eu nunca adulterei. Eu nunca fiz falso testemunho. Eu nunca isso. Eu nunca aquilo. E batia no peito. E se orgulhava. E chegava diante de Deus nas suas próprias orações. E chegava diante de Deus e ó, Senhor! A arrogância humana. Porque ele não entende a essência da palavra.
Amém? Então você quer entender só a letra da lei? Ou você quer entender o espírito da lei? Quando a Bíblia diz que a letra mata, é essa lei fria. A letra que mata é a lei fria. É a lei que não muda nada, que não muda ninguém. Porém, o espírito, que espírito? A interpretação da lei, a interpretação correta da lei, a forma de você ver o profundo, o íntimo dessa palavra, ela dá vida. Amém? Então ele diz, está escrito, não matarás. Aí todo mundo, eu nunca matei. Aí Jesus podia citar ali os 10 mandamentos, irmão. Eles iam sair ilesos de todos. De todos. Não matarás. Eu nunca matei. Aí Jesus vai dizer assim, né? Continua no versículo 21. Não matarás. Porque qualquer que matar será réu do juízo. No versículo 22. Eu, porém, interpreto a lei dessa forma. Jesus vai interpretar a lei para a gente. Porque a gente pega aquilo que a gente faz e acha que nós estamos bem diante de Deus. Nesse ponto, nós somos igualzinhos aos fariseus. Porque a gente pega aquilo que a gente faz, a lei que a gente consegue cumprir, e acha que estamos bem diante de Deus. Aí Jesus diz, eu interpreto isso da seguinte maneira. Como é que Jesus interpreta? Qualquer um que sem motivo se encolerizar, em outras palavras vai dizer odiar, contra seu irmão, será réu do juízo. E qualquer que disser ao seu irmão, raca, é uma palavra que eles usavam para desprezo, né? Para escárnio, para humilhar as pessoas, raca, né? Ou quem disser, para significar que a pessoa não tem dignidade, que é uma pessoa sem préstimo, sem valor nenhum. Será réu do sinédrio, e qualquer que lhe disser louco, será réu do fogo do inferno. Olha só, há uma grande diferença entre você pegar um revólver e dar um tiro na cabeça de uma pessoa, entre você pegar uma faca e dar 10 facadas numa pessoa, entre você pegar um carro e tacar por cima de alguém e depois passar de volta para ter certeza se matou mesmo ou não. Há uma grande diferença em fazer isso. Em você menosprezar alguém. Em você humilhar alguém. Em você tratar alguém com indignidade. Em simplesmente você dizer que não gosta de alguém. Ou você acha que é a mesma coisa? Você acha que é a mesma coisa? Você, o camarada que vai lá, que mata, que é ruim, que tira a vida dos outros. A pena desta pessoa é a mesma, Jesus está dizendo, que é a mesma daquele que se encoleriza sem motivo contra alguém. Aquele que insulta o outro, que fala palavra de baixo calão contra a pessoa, que humilha o outro, que despreza o outro. Para nós, irmãos, é uma grande diferença. Quilômetros de distância de diferença, sabia? Mas você sabia que diante de Deus não tem diferença nenhuma? Não tem diferença nenhuma, sabe por quê? Porque antes de nascer o assassinato, nasce o quê? Nasce primeiro dentro. Nasce a ira, nasce o ódio, nasce a contenda, nasce a divisão, nasce as intrigas, nasce as discórdias. Olha só, um monte de pecadinho junto, vai nascendo, e vai dando volume, um dia mata.
Claro que muitos não vão chegar a esse ponto, mas vai passar a vida toda agindo dessa maneira aqui que Jesus. É por isso que os hipócritas religiosos da época de Jesus, eles achavam que não tinham pecado, porque eles não tinham matado ninguém, porém eles eram falsos. Eles tratavam os outros com desprezo. Entendeu? Eles viram Jesus comendo. Olha, Jesus lavou as mãos, não. Isso é um falso profeta. Entendeu aí, irmãos? Isso é um falso profeta. Aí já foi falando mal de Jesus, já foi denegrindo a imagem de Jesus, já foi acabando com a personalidade de Jesus, que é isso que a pessoa faz. Não mata a pessoa com faca, nem com revólver, nem com bala, mas mata a moral da pessoa, mata a dignidade da pessoa, mata o que a pessoa é, inventa coisas que a pessoa, sobre a personalidade da pessoa. E Jesus disse que não pode ser assim, porque o espírito da lei diz que não pode. Não é só matar, não matar. É nutrir sentimentos ruins, sentimentos que não são de Deus, que não são do Espírito, que não são do amor. Amém? São sentimentos que quebram as outras regras da lei de Deus. E, irmãos, se a gente continuar, porque só Deus sabe do futuro, se a gente continuar aqui no livro de Mateus, você vai ver que sempre Jesus vai voltar a esta tecla da sua relação com o outro, da sua relação com o próximo, da sua relação com o seu inimigo, da sua relação com a pessoa que te faz mal, da sua relação, como você encara, o que você faz, qual o seu proceder. Jesus vai sempre chamar a gente para o cumprimento do segundo mandamento. Primeiro, amar a Deus. Todo mundo diz que ama. Ama a Deus sobre todas as coisas. Eu amo, você ama, todo mundo ama. Eu não conheço uma pessoa que diga que ama Satanás. Eu sei que tem, mas eu não conheço. Mas amar a Deus, pergunte à pessoa, todo mundo, eu amo a Deus. Eu tenho fé em Deus, eu creio em Deus. É ou não é? É. Então todo mundo cumpre o primeiro mandamento. Cumpre na letra. Eu quero saber cumprir no espírito. Amar o próximo é o segundo. E nós já explicamos aqui para os irmãos que ele diz que se você ama o primeiro e ama, se você cumpre o primeiro e cumpre o segundo, você já cumpriu toda a lei. Olha aí que maravilha. Só 2 basta. Porque se você cumpre a Deus, você não peca, ou se você ama a Deus, você não peca contra Deus. Se você ama a Deus sobre todas as coisas, você não vai amar o mundo, você não vai amar a prostituição, você não vai amar o dinheiro mais do que a Deus, você não vai amar o seu trabalho mais do que a Deus, você ama a Deus em primeiro lugar. Agora, se você ama o seu irmão, amém? Aí você não vai também fazer um monte de pecado, que é o quê? Quer mentir, quer fazer o mal a ele, quer fofocar contra ele, quer causar divisão, quer disseminar a contenda. Aí você, olha, se livrou de um monte de pecado. Por quê? Porque você ama, você cumpre o segundo mandamento. Então Jesus vai estar sempre voltando a esse tema nos evangelhos, irmãos. Será que nós não temos que ter cuidado com o tipo de vida que nós estamos vivendo, de indiferença com relação ao nosso comportamento em relação ao próximo? Será que nós não temos que ter cuidado, colocar a mão na nossa consciência e dizer, peraí, eu estou cumprindo a lei apenas na palavra, apenas no que está escrito, apenas na forma da lei, na lei apenas escrita, apenas naquilo, não mate, eu não mato. Não roube, eu não roubo, mas a gente está fazendo coisas, às vezes, por trás, que diante de Deus é tão danosa e o resultado é tão igual quanto o que mata, quanto o que rouba, quanto o que adultera. É isso que a gente vai ver daqui para frente. Amém? Então o versículo ele diz, olha, aquele que diz do seu irmão, fala do seu irmão. Menospreza seu irmão, humilha seu irmão. Aquele que diz coisas que não deve dizer, né? Era uma palavra de escárnio, quando ele dizia raca, ou então quando os judeus chamavam os outros de cães, são os cães. Quem são os cães? Os outros.
Quem são os gentios? Gentios, é uma palavra terrível. É um gentio, não é um judeu. É um pecador. O que Jesus está falando com esta pecadora? Não era assim a linguagem? É essa a linguagem. De ódio. Não é a linguagem de amor. Sabe por quê? Porque nós invertemos as coisas, irmãos. E nós passamos a odiar as pessoas ao invés de odiar o comportamento das pessoas. O comportamento da pessoa, que é o pecado, deve ser odiado por nós e por ele e por todo mundo, porque Deus também odeia. Aí nós transferimos todo o ódio que nós deveríamos ter com relação ao pecado e colocamos na pessoa. E com o pecado nós andamos de mão dadas. Então o erro está aí. É por isso que nós temos que ter cuidado com esses ensinos de Jesus, porque eles são contundentes. Eles são um divisor de águas. Porque estava todo mundo achando que estava bem na fita diante de Deus, e ele estava dizendo, não, vocês estão fazendo o quê? O que vocês estão fazendo? Vocês vão ser réus do fogo do inferno. Jesus fala a verdade para eles, irmãos. Você acha que só porque você não tirou a vida de ninguém, aí você maldiz a pessoa, você amaldiçoa o outro, você cria contenda, você é falso, você é fofoqueiro, você inventa história, você aumenta, ouvi falar que fulano, aí você aumenta a história um pouquinho, daquilo que você ouviu falar. Eu não matei ninguém, mas você descumpriu o mandamento do não matar. A não ser que você seja o melhor intérprete do que Jesus foi, que eu acho que não é. Porque Jesus interpretou assim. Ou nós não lemos isso, irmãos? Lemos. Está aqui, no versículo 22 e 23. Se você se encolerizar contra alguém, se você odiar alguém, se você disser palavras ruins contra alguém, palavras humilhantes contra alguém, se você fizer isso, você vai ser réu do mesmo jeito. Juízo do mesmo jeito. Aí ele acrescenta aqui no versículo 23, quando ele diz assim, portanto, se você trouxer uma oferta, por quê? Por que, irmãos, que ele disse isso, hein? Olha a sabedoria de Jesus. Portanto, se você trouxer a sua oferta ao altar, né? Eu tenho mais de 30 anos de evangélico. Né? Mais de 30 anos. Eu creio que uns 33, 34 por aí. Sou meio ruim de matemática, mas é por aí. Eu nunca vi na minha vida de crente alguém pegar, se levantar do seu banco, antes de ofertar, se lembrar que tem alguma coisa contra alguém, voltar lá no banco do irmão e dizer assim, irmão, me perdoa, porque a gente está magoado um com o outro. Olha, me desculpe, me perdoe, eu errei, eu fiz o que não devia, eu falei o que não devia, eu agi de uma forma que não é a forma cristã. Eu nunca vi. Você já viu, irmão? Você já viu? Se alguém viu, levante a mão aí para me ter o primeiro caso. Está na Bíblia. Mas a gente oferta. A gente traz dízimo. Jesus está dizendo que não. Você não deve fazer assim. Primeiro você reconcilia. Ou seja, irmãos,
a sua reconciliação com seu irmão, a sua vida de comunhão com seu irmão, com a igreja, com as pessoas, é mais importante do que os seus sacrifícios, do que as suas ofertas. É isso que Jesus está dizendo aqui. Então, sabe por que muita gente, a gente não... Primeiro, não pratica, e segundo, não se fala sobre isso? É porque se fizer isso, a igreja deixa de arrecadar, irmãos. Se a gente for cumprir isso aqui, a arrecadação da igreja vai cair drasticamente. Mas está na Bíblia aqui. O que eu posso fazer, irmãos? Me diga. Se você estivesse hoje aqui na minha posição, você ia pular esse versículo para não ter que dizer a verdade? Está aqui, Jesus foi Jesus que disse. Está na Bíblia. O que eu posso fazer? Está aqui. Não entregue a oferta. Não entrega. Vai, reconcilia-te primeiro. Versículo 23. Lembra-te de que teu irmão tem alguma coisa contra ti? Deixa ali, diante do altar, a oferta. Vai e se reconcilia primeiro com teu irmão e depois vem e apresenta a oferta. Diga graças a Deus. Eita, que para quem não quer dar a oferta, agora deu certo, né, irmão? Erra 2 vezes. Erra 2 vezes, porque não se reconcilia com o irmão e ainda fica avarento por não querer dar a oferta. É verdade, irmãos. É a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é para ser lida e ser entendida na sua essência. Só ler por cima e achar que está tudo bem. É por isso que as pessoas hoje vivem o evangelho de fachada. Porque as pessoas pegam a Bíblia e não vão no espírito da lei, no espírito da palavra. Ele não faz uma exegese do texto. Faz uma exegese, que é o contrário, né? Para os teólogos aí, de plantão. Ele coloca no texto o que o texto não diz. Aqui não tem o que colocar. O texto é claro, está claríssimo aqui. Se eu tiver alguma coisa contra algum irmão, e eu vou ofertar, eu vou sacrificar, eu vou fazer alguma coisa para Deus, primeiro eu tenho que me reconciliar. Pastor, mas ninguém faz. Eu nunca vi, irmãos. Mas é o que está escrito na palavra. Diga graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Depois reconcilia-te e apresenta a sua oferta. Reconcilia-te depressa com o teu adversário. Aí já está falando de outro tipo de gente. A questão da oferta com o irmão, né? Agora aqui já é com o adversário. Reconcilia-te diferente com o teu adversário enquanto estás no caminho. Né? Ou seja, enquanto você ainda vive, enquanto você ainda tem chance, enquanto você ainda tem oportunidade, tem uma pessoa que você não fala, tem uma pessoa que você odeia, tem uma pessoa que odeia você, tem uma pessoa que lá no passado você tem lá uma questão com ela, né? Pois o que a Bíblia diz? Primeiro, vai e reconcilia-te com ele. Enquanto você está no caminho, enquanto você tem a oportunidade, para que não aconteça de que o teu adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial e te encerre na prisão. Sabe por quê, irmãos? Porque nós vamos dar de conta de tudo diante de Deus. De tudo. De cada palavra, de tudo. Já imaginou? Tem crente que se odeia. Tem crente que não fala um com o outro. Eu quero saber qual dos dois vai entrar no céu. Eu acho que nenhum, mas vamos lá. Porque os dois não dá, né, irmão? Já imaginou? 2 crentes brigando lá no céu? No céu não entra pecado. No céu não entra imundícia. No céu não entra ódio. No céu não entra rancor. Nada disso vai entrar lá. A palavra diz, o teu inimigo, o teu adversário, vá lá, faça as pazes com ele, antes que chegue o dia do acerto de conta. Antes que chegue o dia do juízo. Antes que seja um dia que você esteja diante do tribunal e o tribunal lance a sentença. É isso que o versículo está dizendo, irmão. Tem uma sentença, tem um julgamento, tem algo no futuro, tem algo que vai ser cobrado, tem algo que vai vir para a gente dar de conta de tudo que a gente fez, de tudo que a gente falou, de tudo que a gente agiu. Então é por isso que Jesus está fazendo o que aqui agora, a partir desse momento? Colocando o Espírito na lei. Não só a letra,
né? Não só a letra, como a gente acha que faz. Você vê que é fácil vir para a igreja, né, irmãos? É fácil louvar a Deus, né, irmão? É fácil orar, né, irmãos? É fácil ofertar, né, irmão? Mas antes de dar a oferta, sair e pedir perdão ao irmão, é difícil. Ou não é? É, porque ninguém vê ninguém fazendo. Ou essa igreja aqui não tem ninguém com nada contra ninguém. Né? Estou falando aqui para um grupo de 40 pessoas. 30, 40 pessoas. Você imagina uma igreja com 200, com 500. Hein, irmãos? Não tem nada não. Que bênção, né? Glória a Deus. Louvado seja Deus. Se for verdade mesmo, né? E se não for, está tudo incubado, tudo debaixo do tapete, tudo escondidinho, tudo achando que está tudo bem. Eu sou obreiro, eu sou músico. Não tem confusão no músico não, né, irmão Jean? Tem nada, graças a Deus. Não tem confusão nenhuma, irmãos. Não tem irmão que fala mal do outro, não tem ninguém que acusa ninguém, não tem ninguém que fica falando por trás, não tem não. Ah, se fosse assim mesmo, não era, irmão? O mundo ia ver em nós algo tão diferente, ia ver uma luz tão brilhante, ia ver uma presença tão grande, ia ver assim uma personificação do próprio Senhor Jesus na vida das pessoas. Que esse é o objetivo do crente, se parecer com Jesus. Então, quando você lê Jesus, quando você estuda sobre Jesus, quando você lê os evangelhos, aí você vê como é que você tem que ser. Pessoa que perdoa, uma pessoa que vê ali o ladrão, vê ali o salteador, vê ali a prostituta, vê ali a pessoa que é desprezada por todos, que todos falam mal dela. Ele vai lá e dá uma palavra para aquela pessoa. Ele resgata a alma daquele perdido. Ele faz diferente. O que a gente costuma fazer? É apontar o dedo, é acusar, é dizer que não tem jeito, é dizer que não presta, é dizer que esse aí já está no inferno. É o que a gente faz, meu irmão. Então, Jesus aqui, ele vai, daqui para frente, eu espero que nas próximas quartas a gente continue fazendo o que Jesus fez, reinterpretando os mandamentos, amém? Jesus vai reinterpretar, né? Lá nesse que a gente leu, no versículo 21, no 27, sobre o adultério. O que é o adultério? A lei dizia o que era adultério. Aí Jesus vai dizer, eu, porém, vos digo o que é o adultério. Você quer ouvir o que os escribas diziam, que eles chegavam e diziam, eu não sou adúltero. E Jesus dizia, vocês são. Porque a lei não está dizendo isso, que o adultério não é só isso que está escrito aí, que vocês acham que não estão cumprindo. Vocês são adúlteros, sim. Adultério, versículo 31, sobre o divórcio. Sobre o divórcio. Versículo 33, sobre o juramento, jurar falso, falso testemunho. Versículo 38, olho por olho, dente por dente, pagar na mesma moeda, comigo é assim. Pisou no meu pé, não é assim? Eu não sou besta, não. Eu não levo desaforo para casa, não. Está aqui, versículo 38. Vamos, né, avançando no que der, em nome de Jesus. E por último, versículo 43, odiar o inimigo. Você pode odiar o inimigo? Está escrito na lei. Odiarás teu inimigo. Aí Jesus vai dizer qual é o inimigo que você tem que odiar. Amém, Jesus? Diga graças a Deus. Vamos ficar de pé em nome de Jesus?